Nós agradecemos a Deus pela vida dessa presidência e, com isso, eu saúdo todos os demais pastores, a mesa diretora que aqui está, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós ficamos honrados e sabemos que, diante de vocês, e eu falo isso com muita autenticidade, nós não passamos de uma criança. Não passamos de uma criança. Inclusive, eu até agradeço a deferência, agradeço muito a deferência de nos tratar como doutor, mas realmente não somos. Estamos lutando para chegar nesse patamar, nos especializando, estudando, nos devotando aos livros, para um dia conseguir esse patamar. Na verdade, eu não passo de um apacentador de ovelhas, de um jovem apacentador de ovelhas. E esse título já é muito nobre para mim e mais pesado para carregar. É certo que eu estava sentado ali ouvindo o nosso doutor Jackson, a quem já impôs um ritmo muito importante hoje na prédica, na pregação, no ensino da palavra, um ritmo de docência, um ritmo bastante pedagógico e que vai nos ajudar a tratar hoje aqui sobre os temas que foram propostos para a nossa pessoa. Mas pensando aqui enquanto eu estava sentado, eu estava avaliando os 15 anos de experiência em gestão de pessoas que Deus nos possibilitou na vida profissional. Desde muito novo, por volta dos 19 anos de idade, nós já atuávamos como gestor em uma grande empresa aqui do país, no varejo calçadista, que certamente calça todos nós aqui. Quando eu olho para os pés dos irmãos, eu já sei qual é a marca do sapato. Muitas vezes eu já me ajoelhei para calçar os clientes, coloquei sapatos nos pés, comecei como varredor de chão nessa empresa, depois que saí do Exército, e galguei altos postos lá, viajando o Brasil, inaugurando empresas, filiais, treinando corporativamente, organizacionalmente, montando equipes de 100, de 32 a 100 pessoas. Então Deus ele nos deu essa possibilidade de aprender na prática a gerenciar, a gerir equipes, treinar, capacitar, motivar, incentivar. Isso foi muito bom para o meu desenvolvimento. Foram 15 anos. E uma outra gestão que eu experimentei também, e que experimento até agora, e que também tem 15 anos, é o casamento. Né? Eu estou casado há 15 anos, é uma gestão que a gente nunca se forma. Né? Todas as outras a gente alcança qualificações, títulos, certificações, mas no casamento, eu não sei se tem alguém que discorda, a gente nunca consegue se formar. Sempre tem uma surpresa, uma matéria nova, uma reprovação, né? E a gente não consegue se formar, mas ela consegue aperfeiçoar, ela consegue moldar, ela consegue nos transformar. E isso porque nós casamos, todos nós que estamos aqui, casamos em Cristo, para amar as pessoas com quem nós nos casamos. Né? E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, ela realmente é a minha líder, ela que tem me aperfeiçoado durante os anos, tenho aprendido muito por ela e peço que os irmãos orem. Ela está lá em Manaus com meu filho Isaac e damos graças a Deus pela vida deles também. Irmãos, nós temos um tema importante para tratar hoje. Mais uma vez eu quero, inclusive, apresentar o irmão Edson, que está conosco aqui, pastor Isamar. Ele que trabalha na Sociedade Bíblica do Brasil junto conosco, vem nos acompanhando. Eu gosto muito de vir de carro, né, Edson? Foi uma novidade para Edson. É a primeira vez que ele está em Boa Vista, a primeira vez que ele está aqui na Assembleia de Deus conhecendo os irmãos, e eu peço que os irmãos saudem ele como convém os santos também. Né? Ele é o responsável pela logística da Sociedade Bíblica do Brasil, na região que nós atuamos, Acre, Rondônia, Roraima e a região de Manaus e Amazonas. Todas as Bíblias da SPB passam pela mão desse moço. Todas, literalmente, uma a uma. O serviço da SPB é um serviço feito a muitas mãos, é missionário também. Então, Deus te abençoe, Edson. Muito obrigado por ter vindo conosco, nos acompanhando. Irmãos, eu não quero utilizar o tempo fazendo maiores introduções sobre nós. Renova aqui os nossos votos de alegria. Eu queria citar apenas o pastor Divanzu, eu já ouvi, nosso reverendo Divanzu, presidente do diretório da Sociedade Bíblica do Brasil, estava com saudade do Senhor, de lhe ver, em breve vou lhe dar um abraço. Tem nos ajudado muito, pastor Isamar, muito. O comprometimento dele é invejável e inspirador, me inspira. Me inspira. Que Deus abençoe a vida do senhor e da sua esposa, irmã Rosinete. Também o pastor Gil, ele está aqui, homem de Deus, tem nos ajudado também, ele que representa o diretório da Sociedade Bíblica também, acumula o cargo entre nós, tem sido uma inspiração trabalhar com o senhor, com os senhores que estão aqui. E toda essa igreja, que é uma igreja missionária,
que têm entendido o papel da missão da Sociedade Bíblica do Brasil. Ano passado, e eu pude incluir isso no relatório de retrospectiva da área que nós atuamos, pastor Isamar, colocamos os feitos que foram conseguidos através do seu ministério, dos seus obreiros, entre eles a Bíblia em Braille que nós doamos ano passado para o CAPES-DV daqui de Boa Vista, né? Os deficientes visuais de Boa Vista já têm acesso à Bíblia completa em Braille. Uma Bíblia no valor de R$4.000 que vocês generosamente ofertaram à SBB, nós produzimos e trouxemos para Boa Vista. A igreja de Boa Vista está fazendo um grande serviço para o Senhor na causa da Bíblia. Então, parabéns aos irmãos. Vocês entram nessa retrospectiva. E eu sei que fazem muito mais, porque vocês são parceiros que fazem aquilo que nós não vemos. A SBB, ela não tem um braço muito longo, ela não consegue alcançar, mesmo que ela tenha o desejo disso, outras esferas. Mas vocês, como nossos parceiros, conseguem ir no Baixo Rio Branco, conseguem atravancar nas aldeias indígenas que nós não conhecemos os nomes dos tuxauas, nem dos caciques que existem lá. Mas a Bíblia está sendo levada por vocês para transformar a realidade dessas pessoas e desse povo. Então vocês são parceiros importantes da SBB. E com isso, nós alcançamos a eternidade. Porque cada Bíblia que está sendo distribuída no país hoje, talvez eu não saiba como ela transforma a vida das pessoas. Eu não imagino como é o impacto da Bíblia na vida de toda essa região. Mas a eternidade será capaz de demonstrar o que a palavra de Deus está fazendo agora. A eternidade vai ser capaz. Lá, nós encontraremos o relatório divino, que vai nos apresentar os feitos da palavra de Deus através dos canais que somos nós. Então, que Deus abençoe em Cristo. Que você seja fortalecido nessa manhã pelo trabalho de cooperação com a sociedade bíblica também, tá bom? Deus nos abençoe. Eu quero poder utilizar bem, de maneira fria, o tempo, e quando eu digo fria, de maneira metodológica, de maneira bem aplicada. Talvez eu não consiga alcançar o nível do nosso doutor Jackson. É difícil. Pastor, o senhor me colocou no desafio. Falar depois do reverendo Jackson é complicado. Já é complicado falar diante do senhor, né? E junto de um nobre obreiro como esse, os demais que estão aqui, que eu sei que tem qualificações, é muito difícil. Mas eu queria abordar o tema que foi proposto. O líder que eu sou, qual é o tipo de líder que eu sou, e qual é o tipo de líder que Deus deseja que eu seja. Só que eu queria usar um subtema. Hoje pela manhã nós tentaremos abordar uma perspectiva no paradigma de Neemias. Inclusive o nosso pastor, que estava aqui dirigindo a liturgia, ele trouxe a leitura exata daquilo que nós iremos fazer. Eu quero abordar com vocês as perspectivas da liderança em relação às oposições que ela sofre. Vocês tiveram aqui um estudo muito profundo sobre a questão conceitual da liderança. Nosso pastor Jackson, ele conseguiu abordar com muita prudência e perfeição os conceitos necessários a um líder que Deus usa. E aqui eu queria trazer vocês também a aplicação, para que nós entendamos que a liderança, além de suas características básicas que a Bíblia apresenta, ela também possui muitas características negativas. E dentro dessas características negativas, nós temos as oposições frente à liderança. Todo o líder sofrerá algum dia em sua vida oposições. E é isso que nós queremos trazer aqui. Alguns elementos sobre a cultura que nós vivemos, quais são os elementos nocivos à liderança, quais são os elementos emocionais nocivos à nossa liderança cristã, quais são os elementos intelectuais nocivos à nossa liderança cristã. É isso que nós tentaremos aproveitar nessa manhã que nós temos. À tarde, se Deus permitir, nós tentaremos responder aquelas duas perguntas do tema, trabalhando sobre a questão da vocação. O que é realmente o líder vocacionado? O que é vocação? O que é chamada ministerial? O que é uma liderança vocacionada? Será que eu sei se sou realmente vocacionado? Como eu sei se sou vocacionado? É isso que nós iremos decifrar na parte da tarde, se Deus permitir. De fato, o tema liderança, irmãos, é um tema que está em voga. É um tema de interesse geral de todas as pessoas. Todos estão interessados no tema sobre a liderança. Vários livros estão sendo lançados, traduzidos
do inglês para o português sobre esse tema tão complexo que é a liderança cristã. Só que nós não podemos, descuidadamente, absorver a liderança secular, empresarial e seus conceitos, sem antes confrontar a liderança com a liderança bíblica, com a liderança cristã, com a liderança cristocêntrica, como já foi falado, com a liderança que Deus requer para a sua igreja. Os atributos da liderança secular, empresarial, do mundo dos negócios, a liderança educacional, ela realmente tem indicadores e características que se assemelham à nossa liderança, que muitas vezes são necessárias à liderança da igreja, à liderança ministerial. Mas elas não são suficientes para atender os requisitos bíblicos da liderança cristã. A liderança cristã é pautada sobre a direção de Deus, sobre a ótica divina. É Deus quem dá líderes à igreja. É Ele que levanta líderes à igreja. Na verdade, se nós formos utilizar palavras simplistas, mas com um certo significado, nós somos o presente, ou deveríamos ser o presente de Deus para a igreja, porque é Ele que dá, é Ele que comissiona, é Ele quem separa, é Ele quem elege, é Ele que escolhe, como foi escolhido Jeremias, desde o ventre, desde a madre, é Deus que separa os líderes. Então você que está aqui nessa manhã e foi convocado para essa reunião, precisa partir do primeiro pensamento de que você não decidiu ser líder. Você não se convocou, foi Deus que lhe chamou. Se você não tiver essa convicção, a sua liderança já começou com o primeiro pezinho errado. Não adianta. Se não tiver essa convicção, você está fazendo a coisa errada, da maneira errada, no tempo errado e da forma errada. Você não foi chamado para ser líder. Mas se você tem a direção de Deus sobre a sua vida, mas se você está debaixo da vontade do Senhor, e outra coisa, se essa direção é clara, porque muitas vezes nós estamos à deriva na liderança, nós estamos fazendo algo porque alguém nos impôs essa liderança, nós estamos fazendo algo porque um dia nós tapamos o buraco de alguém, ficamos à deriva na liderança, e isso não é clareza da direção de Deus. Todo líder convocado pelo Senhor, divinamente chamado, ele tem clareza da direção de Deus na vida dele. Ele sabe onde começar, para onde ir. Por mais que o dia e a vida esteja turvo, mas ele tem confiança na direção de Deus e ele consegue passar por esse caminho sossegadamente. A liderança cristã, ela precisa conhecer, o líder cristão, ele precisa ter convicção da direção que Deus deu à vida dele. Talvez seja essa a introdução. Os valores da liderança secular ou empresarial, eles não combinam com os valores da liderança do Senhor. Eu posso dizer isso com muita propriedade. Na liderança secular, nós buscamos sempre, independente de qualquer coisa, o resultado. Muitas vezes não é uma liderança humana, é uma liderança desumana. Uma liderança, como já foi dito aqui, que despreza o ser por conta do ter. É uma liderança que dá ênfase ao ter e não ao ser. É uma liderança que dá ênfase aos números, aos indicadores, aos resultados. Na liderança cristã, nós pensamos nos resultados. Os resultados não estão afastados da obra de Deus, pelo contrário. Deus se interessa quantitativamente e de maneira de qualidade também, no método da qualidade. Mas a qualidade está acima da quantidade. A sua liderança, ela não é medida apenas, somente pelos números, mas a sua liderança é medida pela qualidade como você serve ao Senhor, que é a base do amor. E se você serve com qualidade, a quantidade vai acompanhar esse trabalho bem-sucedido. A base é essa é a liderança cristã. O estudo sobre a liderança, irmãos, ele deve estar voltado para o cerne da verdadeira liderança bíblica. E foi falado aqui também. E qual é o cerne da verdadeira liderança bíblica? É o próprio líder? É o próprio vocacionado? É o próprio pastor? É a nossa placa denominacional?
É a nossa estrutura de templos, de projetos? Será que o cerne da questão da liderança é essa? Não. A Bíblia nos indica que o clímax, que o objetivo, que o centro, o cerne da questão da liderança bíblica é a glória de Deus. Não é a glória do líder, não é a glória de quem lidera, não é a glória do que ele faz, não é a glória dos seus feitos. O cerne da nossa liderança, fomos vocacionados para resplandecer a glória de Deus. E quando eu falo glória de Deus, eu não falo apenas de verbalizar uma glória a Deus. Eu falo justamente daquilo que a Bíblia indica como glória de Deus. A Bíblia, em seu contexto, diz que glória de Deus é a sua justiça, é a sua perfeição e é a sua santidade. Enquanto líderes, nós devemos indicar e apontar que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é perfeito. Será que é isso que nossos liderados estão enxergando em nós? A glória de Deus? Esse é o cerne da questão. Se a gente quiser lançar ou alcançar excelência nas aptidões de liderança, nós devemos olhar bem para o padrão bíblico de liderança. E mais de perto ainda, para um modelo. Porque existe um modelo principal de excelência da liderança bíblica. E os irmãos sabem quais são. O principal modelo é Jesus Cristo. Ele é o modelo principal. Ele é o líder por excelência. Ele é o líder irrefutável. Ele é o líder que é servo. Ele é o líder que não veio para ser servido. Ele é o líder que foi enviado. Ele é o líder que se colocou à disposição para sofrer por aqueles que ele fosse liderar. Ele é o líder que consegue ser pastor porque ele arrebanha, ele convida para si. Ele é o líder que tem qualidade de abrir a porta, primeiro solicitando um convite, porque ele é um líder educado. Ele primeiro bate e pergunta a você: se você abre a porta, eu posso entrar e cear contigo. Ele não é o líder do temor, pelo contrário, ele é o líder do temor à sabedoria de Deus. Ele revela a glória de Deus. É isso que nós devemos ser, esse líder Jesus. Só que hoje eu quero abordar na perspectiva do líder Neemias, que nós vamos chegar mais um pouquinho à frente. E aí surgem algumas perguntas, irmãos, sobre que tipo de líder eu sou. E sobre que tipo de líder Deus quer que eu seja. Só que essas duas perguntas, elas não permitem respostas superficiais. Nós não podemos dar respostas superficiais a estas perguntas. Antes, elas precisam promover uma autoavaliação profunda em nós. Essas duas perguntas hoje, nessa manhã, elas precisam despertar você a se autoavaliar verdadeiramente. Não são os pregadores que aqui estão passando que precisam responder a você sobre que tipo de líder você é. É você que precisa inicialmente se autoavaliar verdadeiramente. Mas não somente isso. Essa resposta ela só virá não só através da autoavaliação, mas principalmente através da avaliação do alto. Essa resposta só vai poder ser alcançada e transmitida ao seu coração se você permitir nessa manhã que Deus comece a avaliar a sua liderança. Que Deus comece a avaliar as características daquilo que você é e do que você tem feito, daquilo que você tem sido convocado. Precisa causar uma profunda autoavaliação, mas uma verdadeira avaliação de Deus também sobre a nossa liderança. E para isso, irmãos, ainda nessa manhã, eu quero convidar vocês a tentar olhar, não só para dentro, mas tentar olhar para Deus. E perguntar a Deus o que é que precisa ser tratado. Perguntar para Deus o que é que precisa ser curado. Perguntar para Deus, com toda a humildade e transparência, o que é que precisa ser transformado na minha e na sua liderança. Se autoavaliar não é uma etapa fácil na vida de um líder. Muitas vezes ele passa todo o seu ministério avaliando os outros, testando os outros, provando os outros, ensinando os outros, qualificando os demais. Mas existe uma etapa extremamente necessária na nossa liderança, e essa etapa é perguntar a Deus que tipo de líder eu sou. Porque se tiver alguma coisa que precisa ser curada na sua liderança, Deus poderá curar, somente Ele.
Se há alguma coisa que precisa ser tratada em sua liderança, Deus poderá tratar. E existem coisas que precisam ser tratadas. Nós precisamos profundamente perguntar a Deus o que nós precisamos ser curados. Onde precisamos ser curados? Onde precisamos ser tratados? Quais são as áreas da vida que nossos liderados não conhecem, que muitas vezes nós tentamos esconder, mas Deus conhece e sabe. E nessa manhã Ele quer curar, Ele quer tratar. Senhor nosso Deus, te pedimos humildemente que Tu possas, Senhor, nos guiar, que Tu possas nos ajudar, que Tu possas nessa manhã de reunião da liderança estar nos avaliando, que a avaliação do alto possa vir até nós, esse diagnóstico santo, através do Espírito Santo, possa identificar situações que precisam melhorar, mudar, serem curadas. Nós estamos aqui, Senhor, não como uma liderança irrefutável, inerrante. Nós estamos aqui como líderes imperfeitos, que muitas vezes falham, mas nós estamos falhando na caminhada da justiça e queremos a Tua ajuda, Senhor. Somos Teus cooperadores. E agora apresentamos a Tua palavra, que ela possa fazer morada em Teus filhos, que ela possa esclarecer as nossas dúvidas, que ela possa nos fortalecer na caminhada da vocação, que nós possamos Te servir melhor, apresentando essa igreja perfeitamente nos ares quando se encontrar contigo, que nós, Senhor, possamos suportar as oposições em relação à nossa liderança. Quantas dores, quantas críticas, quantos ataques vocacionais, ataques emocionais, ataques intelectuais nós estamos sofrendo em nossa liderança, mas nós queremos aprender de Ti hoje, Senhor, a suportar todos eles e caminhar de maneira cabal a obedecer a Tua vontade, em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo nessa manhã. E com isso, eu preciso tratar de alguns perigos que temos na nossa era pós-moderna. Grandes perigos têm se levantado frente à liderança cristã, frente à liderança bíblica, a liderança pautada na Bíblia Sagrada. E um desses grandes períodos dessa era pós-moderna, que é uma era, como já disse o nosso Dr. Jackson, líquida, que muitos estudiosos ainda estão tentando traçar um roteiro, muitas vezes criando neologismos, novos conceitos sobre a pós-modernidade. O que é esse movimento pós-moderno? Que é muito diferente do movimento moderno que muitos de nós nascemos nele. Muitos de nós vivenciamos e experienciamos o momento moderno, o período moderno. É um período onde o absoluto moral era privilegiado. Era o período onde uma ovelha ouvia o não e o sim do seu pastor e obedecia. Era um momento onde ninguém era questionado. Era um momento onde os usos e costumes realmente faziam sentido. Porque o que era privilegiado era o estereótipo, era o que estava por fora. Nós precisávamos, naquele momento, denunciar o pecado e apresentar que nós éramos crentes. E a primeira tentativa era andar como crente, se vestir como crente, agir como crente. O período moderno é o período onde nada é relativo, onde tudo é decidido na base do conceito. Isso é isso e isso é aquilo. Aonde a igreja era totalmente respeitada. Os irmãos sabem que o período moderno foi muito benéfico para o catolicismo. O Papa, como representante geral da igreja, delegava tudo o que o seu clero deveria fazer. Esse é o período moderno, onde nada era contestado, onde tudo era obedecido, onde as coisas eram mais fáceis para os líderes. Não era necessário um esforço maior de convencimento. Todos já tinham um perfil quase que militar para poder obedecer os conceitos que existiam. Mas hoje, nesse período pós-moderno, de puro relativismo, onde não há certo nem errado, aonde não há padrões, aonde não há exemplos, aonde o que é certo para mim foi errado para você, não interessa. Mesmo que o que é certo para mim cause um estrago em você, o que importa é o meu prazer, é o meu bem. Aonde as igrejas muitas vezes não são respeitadas. Pasmem os irmãos, nesse período pós-moderno, fizeram muitas pesquisas, perguntando à sociedade quais eram as instituições e figuras públicas mais respeitadas. Muitas respostas surgiram, mas o que interessou muito nessa pergunta é que entre aquelas que eram mais respeitadas, instituições como o Exército,
como hospitais, bem respeitados. Apareceram aquelas que a sociedade não respeitava. E sabe qual é a figura que estava entre essas? A igreja e os pastores. Esse é o mundo pós-moderno, que não respeita mais absolutos morais. Evidentemente pela péssima postura de muitos líderes, que não dão exemplo de Cristo e nem glorificam a Ele, mas principalmente porque muitos de nós não estamos preparados para responder às perguntas pós-modernas. As perguntas sobre o aborto, as perguntas sobre a eutanásia, as perguntas sobre as ciências genéticas, as perguntas sobre o que é realmente pecado. Hoje você falar pecado para um crente e até mesmo para um ímpio é um absurdo. Antigamente nós pregávamos sobre pecado, a pessoa se compungia, se arrependia e se rendia aos pés de Cristo. Hoje falar sobre pecado é pior do que acertar uma tapa no rosto de alguém. Hoje alguém pode sofrer até uma bofetada, amanhã perdoar e reatar a amizade com aquele que lhe ofendeu. Mas você chamar alguém de pecador é um absurdo. Ninguém se reconhece mais que o pecador. É uma violência moral. Esse é o mundo pós-moderno. E o mundo pós-moderno para a liderança é um desafio, irmãos. Porque ele tenta semear conceitos que são nocivos à liderança cristã. E um desses conceitos que são nocivos à liderança cristã, se você quiser anotar, o primeiro deles é o hedonismo. Hedonismo. Eu sei que você já ouviu essa palavra um pouquinho estranha. Hedonismo é um dos elementos mais nocivos à liderança cristã. Hedonismo é o desejo irrefreável de ser feliz. O desejo de se autorrealizar, de se autossatisfazer, mesmo que ele precise ir contra a vontade de Deus. Isso é hedonismo. É romper com tudo o que é sagrado. Esse é um dos elementos mais nocivos à liderança cristã. O que é que o hedonismo tenta fazer conosco, irmãos? Ele tenta nos fazer pensar que tudo gira em torno de nós. O hedonismo tenta convencer o líder cristão de que tudo gira em torno de si mesmo, de sua própria liderança. O hedonismo tenta satisfazer o líder cristão com os seus próprios projetos e não os projetos de Deus. Para esse líder cristão, para esse líder que está dentro da igreja e que já foi convencido pelo hedonismo, esse desejo irrefreável de ser feliz, ele não tem parâmetro de liderança. Para ele parece que não há pecado em ser feliz, e realmente não há. Contanto que a sua felicidade esteja debaixo da vontade de Deus, debaixo da direção de Deus. Não vá em contra aos projetos que Deus deu à sua vida. Isso é o hedonismo. O parâmetro para a liderança, a linha de coerência bíblica para a liderança cristã, é a visão de Deus e a direção de Deus para o nosso chamado. Esse é o parâmetro. Irmãos, não há linha de tendência social para a liderança cristã. Não há opinião pública para a liderança cristã. A linha de tendência da liderança cristã é a direção de Deus na sua vida e nada mais. Ponto final. É o que Deus escolheu para você. É o chamado que Ele lhe deu. E, infelizmente, essa força hedônica já entrou dentro dos lares, das casas e das igrejas também já entrou. Nós vemos líderes que se satisfazem com projetos pessoais. E o que me choca é que hoje muitos líderes, através de seu comportamento notadamente pecaminoso, quando eles são confrontados com os pecados visíveis deles, sabe o que é que eles dizem, irmãos? Será que eu não tenho o direito de ser feliz? Será que eu não tenho o direito de ser feliz com toda essa liderança? Essas são perguntas que muitas vezes líderes que pecam respondem perguntas desse nível. Será que eu não tenho o direito de ser feliz? Eu posso pecar, contanto que eu continue liderando com Deus. O padrão desse tipo de líder, que apesar de estar obedecendo o chamado e ainda peca, e justifica que precisa ser feliz, o padrão dele não é a Bíblia. O padrão dele não é o texto sagrado. O padrão dele não é a direção de Deus. O padrão dele é o
próprio umbigo, a própria barriga, o próprio interesse, a própria felicidade. E ser chamado para liderar não é apenas satisfazer-se em seus desejos, porque a liderança não tem essa promessa, pelo contrário. Russell Shedd diz que quem é chamado para a liderança é chamado não para um parque de diversões, mas para uma vida de sofrimento. Mas apesar de todo esse sofrimento, nós sofremos por Cristo alegremente. E sabe por quê? Diferente dos líderes que procuram felicidade e satisfazer seus desejos aqui, o líder convocado por Jesus é aquele que lá na glória, na eternidade, Jesus nos dirá: venha, servo bom e fiel, aqui está o presente da eternidade que preparei. A nossa recompensa não está aqui. Nós não fomos chamados para sermos recompensados aqui. Nós fomos chamados para sofrer, para, se necessário, ser martirizado, mas para revelar os sofrimentos de Cristo em nós, para que o mundo possa alcançar a Cristo. Nós não estamos preparando, muito obrigado, meu irmão, não estamos preparando um reino para esse mundo. Nós estamos preparando o reino para que ele suba e permaneça, e que essa terra possa ser rendida. A nossa recompensa, a nossa herança não está aqui. Esse é o problema do hedonismo. É interessante que C.S. Lewis, que eu sei que os irmãos conhecem muito bem, ele achou exatamente qual é o papel da liderança. E ele disse o seguinte, na sua autobiografia, que nós não nascemos para a autorrealização, nós nascemos para sermos servos. Você pode dizer isso comigo? Nós não nascemos para a autorrealização, nós nascemos para servir. Você está entendendo? Nós não nascemos para satisfazer o nosso desejo de autoridade. Nós não nascemos para satisfazer o nosso desejo de beleza, de estar aqui diante de um púlpito e falar. Nós nascemos e Deus nos criou para satisfazer a necessidade da igreja em sermos servos. Assim como Marcos, que é um evangelho maravilhoso, que tem a sua temática voltada para o servo fiel, que é Jesus Cristo, porque cada evangelho traz em si uma temática. Mateus ele tenta abordar justamente para os judeus a figura de Jesus como Messias, como Rei, aquele que vem do trono de Davi, aquele que pertence à raiz de Jessé. Marcos ele vai trabalhar a figura do servo para aquele povo tão importante que era um povo romano. Um povo que não sabia o que era submissão, um povo que não sabia o que era servir, um povo altivo, um povo que tinha orgulho de si mesmo, de seus feitos, um povo criado em ordens militares, que só sabiam vencer, construir batalhas, derrotar inimigos e conquistar honras. Marcos diz que esse servo Jesus não tem onde reclinar a sua cabeça. Você, enquanto líder, não foi convidado para estar aqui nessa igreja para satisfazer os seus apetites. Você foi convidado pelo Senhor da Seara para satisfazer as necessidades de uma igreja que é santa, mas carente da verdade. Se você não aprende a servir, você não presta para servir. Os grandes perigos dessa era pós-moderna é o hedonismo. E como é ruim ter um líder hedônico à frente de uma igreja. Porque todos os projetos que giram no rebanho, giram em torno dele. Mas um líder verdadeiramente vocacionado, ele diz como João Batista: eu não sou digno de amarrar o seu cadarço, eu não sou o profeta esperado, eu não sou o Messias, eu não sou sequer uma voz que clama corretamente no deserto, eu só estou aplanando o seu caminho, eu não sou nada diante daquele que vem. Ele é o Cordeiro, é ele que vai ser sacrificado, é ele que vai brilhar, é ele que o Pai vai revelar-se no céu e dizer: este é meu filho que eu me comprazo, é ele, é ele. A glória do líder não é a glória do líder. A glória do líder é a glória de Cristo. É de Cristo. Não seja um líder hedônico. Não seja. O segundo elemento da pós-modernidade, é um elemento que os irmãos conhecem, é justamente o narcisismo. É o segundo elemento da pós-modernidade. É um elemento nocivo à liderança. É um elemento tão prejudicial quanto o hedonismo.
é o narcisismo. O que seria narcisismo? O narcisismo é o desejo desenfreado que o homem tem de ser belo e de ser visto como belo. Não basta que vejam ele belo. Você quer que todos te enxerguem como belo. Não basta você olhar para o espelho e dizer, oh, como você é glorioso. Você quer que os outros vejam a tua glória. Você quer mostrar a beleza da tua pregação. Você quer apresentar a beleza da tua retórica. Você quer apresentar a beleza dos seus projetos faraônicos. Esse é o narcisismo. E o narcisismo é uma grande tentação para a liderança. Você quer ser aplaudido. Você quer estar nos holofotes. Você quer ser elogiado. Você quer estar no primeiro nome da escala de culto. Você quer ter a melhor igreja. Você quer ter o melhor respaldo do pastor presidente. Você quer todos os aplausos possíveis recolhidos a você. Isso é o narcisismo. E não é assim que o líder de Deus vocacionado trabalha. Porque a motivação narcisista, e escute com calma, não é Deus. Você pode repetir assim comigo? Um líder narcisista, a sua motivação não é Deus, é ele mesmo. É ele mesmo. Esse é o perigo. A sua motivação não é Deus, sabe por quê? Não é a vontade de Deus, sabe por quê? Nem o ministério que Deus lhe deu, sabe por quê? Porque os aplausos humanos são capazes de saciar a liderança dele. E quando você chega nesse nível, duas coisas podem acontecer. Você pode naufragar na liderança ou uma última, que é muito importante, você nunca foi chamado por Deus. Nunca. Você sabe porque o Espírito Santo, ele é necessário em nossa vida por muitos outros elementos, mas principalmente por esse. Porque Jesus elege a terceira pessoa da Trindade, Consoladora, o Paráclito, o advogado divino para estar ao nosso lado e dentro de nós. Sabe por que ele é necessário? Porque o Espírito Santo nos convence. É necessário que o Espírito Santo esteja dentro de nós, nos convencendo de que nós não somos nada. Você quer identificar alguém narcisista? É alguém que não tem o Espírito Santo. Porque se ele se ufana e se orgulha e bate palmas para si mesmo, é porque o Espírito Santo não está tendo atuação na vida desse líder. Isso é um grande perigo. E infelizmente o narcisismo tem atacado a igreja. Tem enchido as pessoas. Essa é a tendência narcisista. Líderes que se seu nome não for citado, irmãos, eles saem enfurecidos do dia de culto. Que se alguém não mencionar o nome dele, ele vai chegar em casa e vai correr o risco de dar uma tapa na esposa. Ele vai chegar em casa e vai dizer, nunca mais eu faço nada naquela igreja. Líderes narcisistas, quando não são elogiados, acabam com a vida dele. Eles não se satisfazem. O pastor Ronaldo Lidório, trazendo um dos seus vários exemplos, ele disse que em determinada igreja, um culto de aniversário de 50 anos, a igreja linda, um bolo lindo, porque todo aniversário a gente gosta de preparar um bolo para a igreja, e o bolo estava lindo. E no último momento do culto, o momento dos agradecimentos, o pastor se preparava para agradecer os irmãos, citando o nome de cada um, e aí é um erro, né? Toda vez que a gente cita o nome de alguém, a gente erra realmente, esquece. Isso acontece. E a irmã do bolo estava quase que de frente para o pastor Ronaldo Lidório. Foi ela que havia preparado o bolo, não só naquele cinquentenário, mas nos outros anos. Sempre tem uma boleira na igreja, né? Sempre tem. E aquela irmã orando, o pastor agradeceu a todo mundo e não citou o nome dela. E na hora da oração, no momento da oração, o pastor Ronaldo Lidório disse que ouviu, nunca mais eu faço bolo nessa igreja. Será que você é uma irmã boleira? Será que o narcisismo está habitando dentro de você? Será que suas motivações são tão erradas? Porque não adianta ser líder só. Não adianta ser líder. Nós precisamos liderar com as motivações corretas. Não adianta só dizer, eu faço isso para Deus. Mentira, quando no seu coração você está fazendo para você mesmo. Você precisa liderar para Deus com as motivações de Deus. De Deus.
Portanto, nós devemos servir a Deus com as motivações corretas, irmãos. Tem muita gente que diz, eu faço isso, eu faço aquilo, eu já fiz isso. Ninguém me reconhece. Ninguém precisa te reconhecer. É o Senhor da Seara que mandou fazer. Faça! Ninguém vem me visitar. Ninguém vem cuidar de mim, irmãos. Sabe o que é que Paulo aconselha? Paulo e Pedro também repetem isso. Uns aos outros. Você sempre vai ver esse vocabulário, uns aos outros. O cuidado de Deus e da igreja não começa só nos outros, começa nos uns, começa em você, é dos uns para os outros. Comece a abrir os seus olhos e deixar de ser narcisista. Os aplausos não são seus, o elogio não é seu, o ufanismo não é seu, nada é seu, nem o chamado que você tem foi você que escolheu. A origem é divina, foi Ele que te selecionou. Tudo precisa indicar e apontar para Ele. Resista ao narcisismo. Se possível, quebre até o espelho que está na sua casa e deixe de olhar para você. O terceiro ponto pós-moderno, irmãos, a gente só está aqui na introdução ainda, eu tenho que correr. É o triunfalismo. Triunfalismo. Veja que nós falamos do hedonismo, falamos do que mais agora? E vamos falar do triunfalismo, que é um terceiro elemento dentre vários, que é nocivo à liderança cristã. Essas muitas vezes, o triunfalismo, esse tema, muitas vezes é uma convicção humana, parte da convicção humana, mas também, muitas vezes, o triunfalismo é uma convicção de igrejas, e aí é que mora o perigo, é uma convicção eclesiástica. E sabe o que é o triunfalismo? Tudo tem que dar certo sem sacrifício. Tudo tem que prosperar sem sofrimento. Tudo vai dar certo em nome de Jesus, contanto que eu não sofra. Existem líderes triunfalistas que pensam que a liderança é um parque de diversões, onde só há sorrisos e belezas. Mas a liderança, muitas vezes, se não quase todas, é um campo minado, onde só sobrevivem os soldados chamados, vocacionados, preparados, corajosos, ousados e dependentes daquele que o chamou e o alistou. Sabe o que é o triunfalismo? É a pregação do sucesso sem dor, de uma jornada sem sofrimento, de uma vitória sem luta. E não há vitória sem luta. Não há. É a teologia de que nós vamos vencer e não vamos sofrer. Isso é o triunfalismo. E aí mora um perigo, irmãos, porque a nossa caminhada na liderança, nós chegamos à conclusão que ela não está isenta de sofrimento. Ou está? Tem alguém aqui que não sofreu ainda na liderança? Se não sofreu, se prepare, vai sofrer. Vai sofrer. E sabe qual é o maior problema do triunfalismo? Isso gera, irmãos, escute cá, olha para cá. Isso gera uma teologia doente. Triunfalismo gera uma teologia doente. Sabe por quê? Pois quando a vida cristã é encarada como um parque de diversões, as principais ênfases bíblicas sobre a liderança desaparecem. E sabe qual é a principal ênfase bíblica da liderança? Diga comigo assim, a cruz. A cruz. A principal ênfase da liderança não é a prebenda que eu recebo, não é o convite para pregar numa reunião convencional que eu recebo, não são os aplausos que vão me dar depois que eu sair daquela porta. O maior convite da liderança é a cruz de Cristo, é Cristo. E cruz e Cristo incluem sofrimento. Liderança sem sofrimento não é liderança, é qualquer outra coisa, menos liderança. Mesmo que para isso seja necessário o martírio, a dor, o sofrimento, a perseguição, a morte, o líder precisa se entregar por completo a Cristo. Ou o melhor que ele puder fazer, porque nós não somos perfeitos. Uma igreja que possui uma liderança pós-moderna, hedonista, narcisista, triunfalista, globalizada, ela não está disposta a sofrer. Quantas igrejas estão surgindo com promessas de riqueza, de bens, prosperidades e não apresentam o evangelho da cruz? Esse é o grande problema. É interessante também que eu ouvi o pastor Ronaldo Lidório lá em Recife citar que ele foi para a China. E na China visitaram uma das maiores igrejas. E a China possui realmente uma igreja mundial,
uma igreja que exporta milhares de missionários para os campos muçulmanos. São os únicos missionários que têm a coragem de ir para o campo muçulmano, pastor. Está na China. Uma igreja prolífica, uma igreja que cresce no subterrâneo da China, uma igreja perseguida, porque existem as igrejas governamentais, lideradas pelo governo local, com regras de governo. E existem as igrejas fugitivas, que são perseguidas, muitas vezes eles são amordaçados, presos e mortos. Mas é uma igreja que cresce vertiginosamente, exponencialmente. Eles querem, até 2050, enviar o maior número possível de missionários para o islamismo, para que eles possam levar a Cristo lá. E muitos deles são presos na China e quando são enviados para esses campos. Pastor Ronaldo Lidório fez uma visita a esse tipo de igreja, com uma mesa missiológica, doutores em missiologia. E quando chegaram lá, viram aquela igreja poderosa, mas fraca no que se diz respeito à missiologia, as técnicas missionárias, os conceitos missionários. Eles não tinham estudo, tinham vontade. E sentado de lado de 3 chineses, pastor Ronaldo Lidório cita que os missiólogos começaram a questionar 3 chineses que estavam lá sentados dele. E disseram, gente, espera aí, vocês têm vontade, vocês são chamados, mas se vocês forem para a missão do jeito que vocês estão, sem preparo, vocês vão ser presos. Vocês precisam se preparar. Vocês precisam entender isso para não ter que sofrer lá com a prisão. Aí o missionário chinês mais antigo olhou para o missionário missiológico brasileiro, de estudo missiológico, e disse, e tem outro jeito de pregar o evangelho sem ser preso? Eu não conheço. Olha, eu já fui preso 14 vezes. E todas elas Deus me livrou. E foi o ministério mais poderoso que eu já fiz. O do meio, um pouco mais novo, disse, olha, eu já fui preso 7 vezes. E dentro dessas 7 vezes, na terceira, eu fundei 3 igrejas. O mais novo, que não sabia de nada, chinês, disse, olha, eu não me comparo aos irmãos não, mas eu já fui preso 3 vezes e eu espero ser preso novamente. Tem algum jeito de servir a Cristo sem ser preso? A sua liderança não é um convite para um parque de diversões. A sua liderança não é uma liderança triunfalista. O único que triunfa é Cristo sobre as potestades, sobre o pecado e sobre o seu ego. Sobre o seu ego. E aqui nós encerramos pelo menos essa principal parte sobre os elementos nocivos à liderança, os elementos pós-modernos nocivos à liderança. E aí surgem algumas questões, entre elas é que não cumprir bem o papel como líder é um perigo, porque isso representa que nós não estamos debaixo da direção de Deus. E aí surgem 2 perguntas que eu quero lançar para os irmãos. A primeira pergunta é a seguinte, líder, qual é a direção de Deus para a sua vida? Segunda pergunta, você ainda está na direção de Deus? Essa é uma pergunta que não precisaremos ouvir a resposta, é você que precisa fazer. Qual é a direção de Deus para a tua vida? Foi para isso que Ele te chamou realmente? Ou você está à deriva no ministério? Você ainda está na direção de Deus? Essas são perguntas que precisamos responder com o coração constrangido, porque a vocação, como iremos tratar hoje à tarde, não é para qualquer um. Fomos vocacionados especialmente por Deus para servir. Abra sua Bíblia, por favor, em Neemias, capítulo 1, verso 1 a 4. Temos pouquíssimo tempo, mas conseguiremos avançar. Poderemos completar à tarde também. Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Eu peço que um dos irmãos leia, por favor. E outro irmão, por favor, leia capítulo 2, verso 1 ao 6. Neemias, capítulo 1, um dos irmãos leia, por favor, do versículo 1 ao versículo número 4. E outro irmão, por favor, leia Neemias, capítulo 2, do verso 1 ao verso número 6. Por favor, pastor. Amém. Próximo irmão, capítulo 2, verso 1 em diante. Neemias, capítulo 2, versículo 1. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora,
Eu nunca antes estivera triste diante dele. Continua. Versículo 4 em diante. Versículo 4. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então o rei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Fizemos essa leitura do texto de Neemias para refrescar um pouquinho da nossa memória. Nós iremos aprender alguns paradigmas comportamentais de Neemias, talvez uma avaliação biográfica e espiritual de Neemias sobre a liderança. Neemias é um líder por excelência. O livro de Neemias precisa ser redescoberto, irmãos. Precisamos realimentar novamente a nossa vida, a nossa imaginação sobre a liderança, através do exemplo de Neemias. Hernandes Dias Lopes, ele chega a citar que o livro de Neemias é o melhor tratado, ou maior tratado, sobre a liderança. Ele é profundo. Não há nenhum outro igual a ele no mundo, porque a liderança de Neemias está pautada diante de uma clareza sobre a direção de Deus na vida de Neemias. Neemias tinha clareza sobre o que Deus queria para a sua liderança. E responder aquelas perguntas do tema que foi proposto, que tipo de líder eu sou e que tipo de líder Deus quer que eu seja, só poderão ser respondidas através desse exemplo de Neemias. Um exemplo importantíssimo, porque Neemias ele estava em um período após a terceira leva dos judeus, depois de 120 anos que aqueles judeus, provenientes de Judá praticamente, regressaram para a sua terra. Uma terra destruída, uma terra afetada pela perseguição dos inimigos, uma terra afetada por fome, por tragédias, e uma terra afetada pela ausência de liderança. A liderança, ela é inerente à obra de Deus, ela pertence à obra de Deus, e na verdade ninguém consegue viver sem a liderança. Esse é o papel princípio da liderança, mais importante, todos precisam ser liderados, todos, e Neemias vai nos ensinar isso. É interessante que Neemias, ele precisa ser averiguado quanto à sua direção. O que é a direção de Deus sobre a vida do líder? Qual é o papel da clareza disso? Qual é o impacto de saber o que Deus quer para nossas vidas? Eu particularmente confesso com os irmãos de uma experiência muito rica que guardo no meu coração e não esquecerei mais nunca. Porque existem experiências que Deus realiza em nossa vida que o diabo tenta tirar da nossa memória. Ele faz um esforço para apagar. Mas aos 12 anos de idade, eu recebi e ouvi a voz de Deus. Ouvi a voz do Senhor. Enquanto eu caminhava numa rua em Olinda, de frente ao quartel do Exército, onde eu iria servir, ao lado da igreja onde aceitei a Cristo com 8 anos de idade, no culto de doutrina, numa sexta-feira à noite, descendo com meus coleguinhas, jovem, não tinha compromisso com nada, mas nós estávamos indo para um culto de oração, ali em Olinda, numa cidade chamada Jatobá. E nessa cidade, existia uma igreja maravilhosa que fazíamos oração lá, com o pastor Antônio Mesquita. E nessa igreja, eu ia preparar meu joelho para receber a mensagem do Senhor. Só que Deus se antecipou. Enquanto eu estava com meus coleguinhas, amigos de infância, eu ouvi uma voz nítida, como se eu estivesse falando para os irmãos. Procura saber o que eu quero contigo. Procura saber o que eu quero contigo. Foram 3 vezes. A primeira eu não entendi, pensei que fossem os amigos que estavam atrás, muita gente brincando, falando alto. Eu disse, vocês estão me chamando? É alguma coisa que está acontecendo? E perguntei, não tive resposta de ninguém. Acharam até estranho. Continuei caminhando, até que ouvi de forma mais forte, mais poderosa em minha alma. Procura saber o que eu quero contigo. E naquela hora eu não tive dúvida, mesmo sem entender, que era o Senhor que estava falando. E pela terceira vez ela me emudeceu, e meu coração começou a aquecer, de uma forma que eu sinto como se estivesse aquecido até hoje. E eu subi correndo até aquela igreja de Jatobá, dobrei o meu joelho e não tive capacidade de me levantar sem saber o que é que aquela voz queria comigo. Era um culto de oração, todos deveriam estar ajoelhados, mas naquela noite o pastor decidiu ficar de pé e pregar. E toda a pregação dele foi o que Deus queria comigo. Muitas coisas não aconteceram. Muitas coisas me deixam em dúvida ainda hoje. Mas eu sei o que Deus quer com a minha vida.
Eu tenho clareza daquilo que Ele já estipulou para mim nessa jornada. Você tem a direção de Deus na sua vida? Você está convicto dela? Você sabe o que realmente Deus planejou para você? Você sabe qual é o roteiro que está por vista? Mesmo que você não entenda, a liderança precisa de clareza. Precisa de uma direção clara de Deus. E se você ainda não tem essa direção hoje, a nossa oração é a mesma. Deus pode curar a sua liderança, tratar a sua liderança, mudar a sua liderança, transformar a sua liderança, porque Ele dá a direção certa. Isso é o âmago de Neemias. Andando um pouco mais para frente, com Neemias nós podemos aprender muitas coisas, irmãos. Podemos aprender a planejar o nosso trabalho. Neemias é um estrategista, um homem sábio no planejamento. Um homem que planejou politicamente, publicamente, espiritualmente, a reconstrução de Jerusalém. Porque muitas vezes nos enganamos pensando que a missão de Neemias era levantar muros apenas. Não somente isso. A principal missão de Neemias, que ele tinha clareza, e Deus colocou isso no coração dele, era restaurar a vida espiritual de Jerusalém. Era restaurar a vida espiritual do povo de Judá. Era restaurar o culto a Deus naquele momento. E Ele nos ensina a planejar isso. Ele nos ensina a organizar o nosso tempo e recursos, a integrar nossas tarefas com as tarefas dos outros. Neemias ensina isso também. Ele consegue motivar, consegue liderar. Ele nos ensina a avaliar os resultados daquilo que nós fazemos. E, principalmente, Neemias nos ensina a lidar com as oposições. Entre todas as qualidades que um líder deve ter, a principal que o líder deve manter consigo é aprender a lidar com as oposições da liderança cristã. E é isso que iremos aprender com Neemias. E qual era a direção de Neemias? Neemias tinha uma clara direção de Deus. E isso fala de estratégia. Nós precisamos saber qual é a estratégia que Deus colocou para a nossa liderança. E esse termo estratégia é interessante, irmãos. Eu que já fui militar, conheço um pouquinho dessa área, mesmo que resumidamente. A palavra estratégia, ela vem tanto do latim como do grego, estratégia ou estratego. Meu telefone já tocou e a gente vai parar. Ou estratego. E o que é isso no governo militar romano? Estratego era justamente a arte do general. Significa isso, estratégia ou estratego. É a arte do general. O general ele tinha a missão de não apenas se envolver com o seu batalhão, mas ele tinha a obrigação de, antes de começar a batalha, subir em um alto monte, que ele pudesse organizar a estratégia daquela batalha, daquela convocação para a guerra. Ele visualizava de antemão as áreas aonde o seu exército poderiam atacar com clareza os seus inimigos, e quando ele descesse desse alto lugar de avaliação, ele já descia com a vitória daquela batalha na mão, traçada. Isso é estratego, é estratégia, é ter uma visão de amplo prazo, longa, ampliada, daquilo que deve ser feito. Então, quando eu insisto com os irmãos que vocês devem ter uma direção clara da parte de Deus para aquilo que Ele lhe comissionou, eu estou dizendo que você não pode viver à deriva, que você não pode naufragar na sua liderança. Você tem a obrigação, enquanto líder, de saber qual é a estratégia de Deus para o teu ministério. Senão você vai perder tempo e vai fazer muita gente perder a eternidade. Não adianta. Essa é a visão clara de Neemias. Então, a direção de Deus para Neemias era a reconstrução de Jerusalém, como falamos. Só que Neemias, ele passa a receber muitos ataques. E aí eu peço que você abra a sua Bíblia em Neemias capítulo 2, verso 19. O primeiro ataque que Neemias sofre é o ataque vocacional. Esse é o primeiro ataque que Neemias sofre. Ataque vocacional. Neemias capítulo 2, verso 19. Eu peço que um dos irmãos leiam. Neemias capítulo 2, verso 19. Opa, que coisa boa. Repita comigo assim, que é isso que fazeis? Sabe o que é isso, irmãos? É um ataque direcionado à vocação.
Sabe o que é que isso significa? O que é que Tobias e Sanbalate queriam dizer? Inimigos do povo de Israel. Eles estavam dizendo: que loucura é essa que você está fazendo aí? Que história é essa que você quer recomeçar o culto a Deus? Que história é essa que você quer reconstruir as muralhas? Quem sabe o que você está passando hoje aqui? Quem sabe você mesmo não está passando por um ataque à sua vocação? Muita gente está dizendo: mas você não é preparado para isso. Quem é que você pensa que é? Você não tem doutoramento, você não tem formação, você não tem o cabedal necessário para se apresentar como líder, você sequer sabe falar direito, você está louco, você quer ser um líder e não tem nada que um líder precisa? É um ataque à vocação que Deus lhe deu. E foi isso que Neemias passou. Foi um ataque direto à vontade de Deus na vida de Neemias. E quem sabe você tem passado isso na sua vocação. Amigos ou inimigos que te atacam todo dia dizendo que você não tem o perfil para aquilo que você está fazendo. Amigos e inimigos. Existem amigos que incentivam. E existem amigos que desconfiam da sua chamada. Existem. Neemias capítulo 4, verso 2. Vamos lá. 4 e 2. 4 e 2 de Neemias. Mais um ataque vocacional. Um ataque sobre a qualificação daqueles judeus para fazer a proposta que Deus tinha dado a eles. Esse é o ataque que nós sofremos aqui. E diante dos ataques que um líder sofre, diante desses ataques, sabe o que é que Neemias faz, irmãos? Neemias não reage, não rebate, não procura briga com eles. Neemias resiste. E sabe qual é a forma que Neemias resiste? Neemias guarda o seu coração contra esses ataques. E é isso que nós queremos ensinar nessa manhã. Diante desses ataques, Neemias guarda o seu coração. E sabe por que é importante guardar o coração? Porque uma das forças mais devastadoras para uma liderança é a crítica. Uma das forças mais violentas que coloca um líder a perder o seu ministério, a perder o desejo de obedecer ao Senhor, é a crítica. E é justamente isso que Tobias e Sanbalate estavam fazendo. A crítica humana ela é destrutiva, irmãos. A crítica ela não é apenas construtiva, existem críticas destrutivas. A crítica daqueles que estão ao nosso redor tem uma força de destruir convicções, tem uma força de destruir motivações. E os líderes também têm as suas motivações e convicções abaladas por conta da crítica no seu ministério. Muitos líderes estão com a motivação correta, estão no lugar que Deus escolheu que eles estivessem, mas por conta da crítica, eles estão desanimados, desmotivados e deixando o trabalho do arado para trás, por conta de uma crítica. Críticas pontuais são fáceis da gente vencer. É uma crítica aqui, outra crítica ali, a gente consegue vencer. Mas existe a crítica crônica. É aquela crítica que você recebe num dia, você recebe no segundo dia, você recebe no primeiro ano de ministério, você recebe daqui a 10 anos, e o crítico continua lhe perseguindo. É a crítica crônica, que não passa de jeito nenhum. E é interessante que a crítica chega até a pessoa de maneira certa. Para a crítica existe endereço certo. Pode ser que o crítico não tenha falado direto para você, mas a crítica vai chegar até os seus ouvidos, ou não vai? Vai. Chega, toda crítica tem o endereço certo. Toda crítica chega, e quando a crítica chega, se nós não guardarmos o nosso coração, ela tem a capacidade de eliminar as convicções da nossa chamada, da nossa vocação, da nossa liderança. Sempre tem um crítico de plantão. Sempre tem alguém que está criticando a gente por algum motivo que a gente ainda não percebeu. Sempre tem, em qualquer lugar que a gente vá.
E saber administrar essas críticas, irmãos, é o segredo para que seu ministério e sua liderança seja bem-sucedida. Porque guardar o coração é ter clareza sobre a direção de Deus sobre a nossa liderança. É isso. Então, existem 3 conselhos de Neemias sobre guardar o coração diante das críticas. E o primeiro deles é o seguinte. Primeiro, não jogue fora a crítica. Se você quiser, anota aí. Não jogue fora a crítica. É estranho, eu estou criticando a crítica e digo para não jogar fora a crítica. Vou explicar aos irmãos. Mesmo aquela crítica mais carnal, mais pecaminosa, mais terrível, mais abominável, que venha da boca de um ímpio, daquele carnal que você sabe que está cheio de pecado, não jogue fora de primeira essa crítica. Sabe por quê? Porque pode existir uma verdade dentro daquela crítica que Deus está querendo trabalhar com você. Talvez a fonte da crítica seja carnal. Talvez a fonte da crítica seja algo que você pensa, Deus não usaria uma boca dessa. Mas a mensagem da crítica, Deus pode ter uma verdade que precisa ser trabalhado no teu caráter, na tua vida, na tua liderança e que você ainda não percebeu. Neemias não jogou fora a crítica de imediato. Quem sabe Deus, Ele quer utilizar a crítica para te abençoar. Tratar com a tua liderança, tratar com o seu ego, com o teu coração, que vem nutrindo elementos que fazem mal à tua liderança. Não jogue fora a crítica. Deus, Ele pode usar uma forma estranha de trabalhar a sua liderança. Quem sabe aquele indivíduo que tanto te persegue, pisa em você todo dia, se levanta para te acusar, não seja uma ferramenta de Deus para trabalhar e burilar aspectos que estão sendo maleficentes à sua liderança onde você está. Muitas vezes a gente não consegue se olhar no espelho para identificar as nossas falhas. Mas Deus, Ele é perfeitíssimo em utilizar instrumentos corrompidos para levar a mensagem dEle também. Quantas vezes Deus não utilizou a Babilônia, a Síria e outros povos, como até os samaritanos irmãos, para punir Israel, para que Israel voltasse para o caminho certo. Então, antes de condenar o crítico, aceite a crítica dele e olhe para dentro de você. Talvez exista uma verdade nessa crítica. Segundo ponto, não leve a crítica para dormir com você na cama. Vamos tentar trabalhar isso? Não leve a crítica para a cama, é o segundo ponto. Não durma com a crítica. Pegue a crítica, coloque na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é quem conhece o seu coração. Se há alguma verdade naquela crítica, se há alguma coisa que importa naquela crítica, Deus é o único que vai poder tratar e não você. Então não leve a crítica para dormir com você. Porque a crítica é tão devastadora que ela tem a capacidade de ser o primeiro pensamento na hora de dormir e o último na hora de se acordar. A crítica é devastadora. Então não durma com a crítica. Coloque diante da presença de Deus. É Deus que vai filtrar. Você apresenta o crítico. Senhor, foi assim, assim, assado. Disseram isso, isso e aquilo. E eu não sei se o problema está em mim ou está nele. Deus é que vai revelar e mostrar a você onde deve ser curado, tratado, melhorado e transformado. E vai ensinar você, se tiver um problema verdadeiro nessa crítica e ele esteja em você, Deus vai te ensinar a perdoar o crítico e pedir perdão a ele. Então, não jogue fora a crítica de início, mas também não durma com ela. Não deixe que suas energias, na hora do descanso, sejam tragadas pela crítica. Porque, irmãos, realmente não é fácil ser criticado. Não é fácil, enquanto jovem, a gente receber uma crítica, voltar para casa e dizer, Senhor, será que aquilo é verdade? Será que eu tenho que melhorar ou não? Eu acho que aquilo é uma mentira, o ego começa a aparecer e as suas energias começam a ser drenadas. A crítica tem essa capacidade, tem a capacidade de abalar a nossa convicção missionária e de liderança. Então não durma com a crítica. E se você ainda não foi criticado, se você não está aceitando o que eu estou falando agora, um dia você vai ser criticado. Um dia a crítica vai te alcançar. Então siga esses conselhos. Um terceiro conselho que nós identificamos aqui na vida de Neemias é que não devemos jogar fora, não devemos dormir com a crítica, mas nós também não podemos nos tornar um crítico. Não podemos.
A crítica tem a capacidade de, além de drenar, de além de tirar a nossa força, de além de consumir a nossa vitalidade, a crítica tem a capacidade de tornar alguém crítico. Me parece que quem mais critica é porque um dia foi muito criticado também. Que quem mais ofende através da crítica é porque foi ofendido de maneira volumosa alguma vez na sua vida. Quem sabe foi um trauma, não sei. Quem sabe foi uma perseguição paterna. Quem sabe foi um trauma público, profissional. A pessoa não conseguiu ser bem-sucedida aí fora, e quando ela vê alguém bem-sucedido aqui dentro, ela começa a descer a lenha. Eu não dei certo lá, ele não vai dar certo aqui. Tem gente que é assim. A crítica é devastadora. Talvez sermos criticados, muitas vezes, pode ser uma arma do diabo, irmãos, para desestimular a tua liderança. A crítica também pode ser uma arma do diabo para desestimular a tua liderança. Às vezes, quem critica impiedosamente um líder não coopera com a obra de Deus. Quem critica impiedosamente, criticar a forma do trabalho dele, do governo dele, até que em um determinado culto na igreja do povo, todos são reunidos, os líderes que criticavam e este pastor. Todos desceram a lenha nele, o sarrafo. Mostraram A mais B porque ele estava errado. O culto todo de aniversário foi assim. Até que este pastor recebe a oportunidade para pregar. No último dia, na sexta-feira. E em vez de atacar aqueles que estavam condenando ele, sabe o que ele diz, irmãos? No final da pregação, eu não combato, nem me defendo, eu só prego a Jesus. Eu não combato, nem me defendo, eu só prego a Jesus. Enquanto todos estavam esperando que ele revidasse, ele disse que só pregava a Jesus. Não importa o que estão falando de você ou te criticando, pregue a Jesus, continue vigorosamente liderando, vencendo na sua liderança. Não dê ouvidos. Guarde apenas aquilo que é verdade nessa crítica que estão te lançando. O segundo ataque de Neemias é um ataque espiritual. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 6, verso 12, por favor. Sanbalat e Tobias viram que o ataque vocacional não deu certo, porque Neemias tinha guardado o seu coração. Neemias estava guardando o que Deus havia falado para ele. Neemias, capítulo 6, verso 2. Perdão, 6 e 12. Neemias, capítulo 6, verso 12. Quem pode ler, por favor? Isso. Os ataques, muitas vezes, ao ministério e à liderança, são ataques espirituais. O diabo, ele quer tragar a nossa liderança. Agora, o que me impressiona é que Sanbalat e Tobias mudaram a estratégia. Eles não atacavam mais diretamente. E sabe o que é que eles fizeram, irmãos? Elegeram e subornaram profetas de Deus. Contrataram. Financiaram, subornaram, contrataram profetas de Deus. E por que eu digo que são profetas de Deus? Porque esses que são citados por Neemias, mais à frente, são profetas da casa do Senhor realmente. São profetas profissionais daquele tempo, que Deus falava através deles, mas eles se renderam ao suborno. E sabe o que é que eu vejo? O diabo é inteligentíssimo. O diabo, ele não costuma pegar o ímpio apenas para convocar uma batalha com a igreja, criticar a igreja. O diabo costuma usar nossos próprios irmãos para combater a nossa liderança. O diabo costuma usar os próprios irmãos para tragar a motivação da nossa liderança. Não é ninguém de fora, não. São os próprios crentes da própria igreja. O diabo costuma colocar igreja contra igreja. E foi isso que aconteceu com ele. Essa é uma estratégia maligna, irmãos. E o melhor é que Neemias havia guardado o seu. E quando a gente guarda o nosso coração, a gente tem uma virtude do Espírito Santo. Sabe qual é? Discernimento. Você precisa aprender a discernir esses ataques ferozes espirituais. Porque ser líder é entrar num campo de batalha espiritual. Estamos lutando contra potestades, irmãos. E essa batalha espiritual realmente existe. E sabe como é que nós podemos vencer essa batalha espiritual? Com a armadura de Cristo, que Cristo deu a você.
a armadura de Efésios, capítulo 6, aonde ele reveste a tua cabeça com a salvação, calça os teus pés com justiça. É ele que te prepara para enfrentar as setas do maligno contra a sua liderança. Você precisa ter discernimento. Mas é triste ver que os maiores problemas não vêm do vizinho. O maior problema vem de dentro da própria igreja. Esse é o problema da liderança. E eu peço para encerrar, que você possa abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo número 11, versículo 21 e 22. Lucas, capítulo número 11, versículo 21 e 22. Por favor. Lucas, capítulo número 11, versículo 21 e 22. Quem é esse valente maior? Aqui nós estamos vendo Lucas relatando realmente o conflito entre Cristo e o diabo. Entre Cristo e o diabo. Chega um valente superior, e esse valente é Cristo. E ele derrota aquele valente que se achava forte, que é o diabo. Cristo é quem derrota na vida do líder as setas malignas contra a sua vocação. Ele é quem nos garante a vitória. Mas Efésios capítulo 6 usa o mesmo vocabulário que Lucas utiliza. E isso é de impressionar, irmãos. Porque essa armadura que esse grande valente utiliza, ela é diferenciada de qualquer outra armadura que a própria Bíblia cita. Existem dois termos utilizados no grego, tanto da Septuaginta quanto do Novo Testamento, que é importante a gente decifrar. O primeiro é ekleos. Ekleos é a armadura comum do soldado de combate. É aquela armadura que é apenas o peitoral. E panóplian, ou panóplia, é uma armadura diferenciada, que só o líder da batalha utilizava. Era uma armadura que o soldado combatente, quando via de longe, percebia. Porque a cor dela é diferente, o tamanho dela é diferente, a beleza dela é diferente, o brilho dela é diferente. Essa é a armadura de Efésios 6, que Deus preparou para uma liderança que guarda o seu coração e pode vencer ao diabo. Então, nesta manhã, que você possa ter aprendido a vencer as críticas, as oposições, e saber que quem vence por você é Jesus Cristo em sua liderança. Que Deus abençoe a todos.